Existe um texto preservado em manuscritos gregos antigos que descreve algo incomum. Uma mulher vestida de sol. A lua está sob seus pés. 12 estrelas coroam sua cabeça. Ela está grávida, gritando de dor. E diante dela, esperando, há um dragão vermelho, gigantesco, com 7 cabeças e 10 chifres. O dragão quer devorar a criança assim que ela nascer. Esse texto está no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Ele foi copiado, traduzido, estudado e debatido por quase 2000 anos. Mas há algo estranho acontecendo com ele. Dependendo de quem você pergunta, essa mulher pode ser 3 pessoas completamente diferentes. Ou talvez nenhuma pessoa. Ou talvez todas ao mesmo tempo. Como um texto tão curto, preservado de forma consistente em cópias antigas, pode gerar interpretações tão opostas? Por que ninguém conseguiu definir de uma vez por todas quem é essa mulher? E mais importante, o que foi deixado de fora da versão mais repetida dessa história? Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora para não perder os próximos episódios. Aviso: este documentário utiliza imagens geradas por IA para fins ilustrativos. Embora o visual seja sintético, o conteúdo é fruto de uma pesquisa rigorosa baseada em fontes históricas e científicas reais. Fontes na descrição. Agora repara nisso. Em algumas cópias gregas muito antigas do Apocalipse, aparece uma anotação na margem do texto. Não faz parte do original. Foi escrita à mão, bem depois, por alguém que estava tentando entender. A nota diz algo como: "Esta é a Virgem". Simples assim, sem explicação, como se fosse óbvio. Mas em outras cópias preservadas em regiões diferentes, a nota marginal diz outra coisa. Ela diz: "Esta é a Igreja", também sem explicação. E há manuscritos sem nota nenhuma. O texto sozinho, cru, sem ninguém dizendo o que significa. Então tenta visualizar a cena. Você tem copistas, separados por séculos e continentes, olhando para o mesmo texto e entendendo coisas completamente diferentes. E cada um tinha certeza de que estava certo. Antes de entrar nas interpretações, precisa entender o que o texto realmente diz. O capítulo 12 do Apocalipse começa com a descrição dessa mulher. Ela aparece no céu. Não está claro se é uma visão, se é simbólico, se é literal. O autor não explica. Ela está vestida de sol. A lua está sob os pés. 12 estrelas na cabeça. Grávida, gritando, sentindo dor de parto. É uma imagem visual, muito forte. Qualquer pessoa que ouve isso consegue montar a cena na cabeça. Mas o problema começa logo em seguida. Aparece o dragão. Grande, vermelho, 7 cabeças, 10 chifres, 7 coroas sobre as cabeças. Ele usa a cauda para arrastar 1/3 das estrelas do céu e joga todas no chão. E fica ali, parado, na frente da mulher, esperando. O texto diz que ele quer devorar a criança assim que ela nascer. Pensa nisso. O texto não diz por que o dragão quer fazer isso. Não diz de onde ele veio. Não diz se a mulher conhece o dragão. Não diz se ela está tentando fugir antes do parto. Ele só apresenta a cena. Mulher prestes a dar à luz. Dragão esperando. Tensão máxima. E então a criança nasce. É um filho. O texto diz que esse filho vai reger todas as nações com vara de ferro. Essa é uma citação direta de outro texto antigo, o Salmo 2. Lá, a frase se refere ao Messias. Então parece que a criança é importante. Muito importante. Mas logo depois do nascimento, algo acontece. A criança é arrebatada. Levada para perto de Deus, para perto do trono. E a mulher? A mulher foge. Ela corre para o deserto. O texto diz que há um lugar preparado para ela lá. Um lugar onde ela vai ser sustentada por um período específico de tempo. 1260 dias. E é só isso. O texto muda de assunto. Não explica o que aconteceu com o dragão naquele momento. Não explica como a mulher chegou ao deserto.
não explica quem preparou o lugar. Agora vem a parte estranha. Logo depois dessa cena, o texto descreve uma guerra no céu. Miguel, apresentado como um arcanjo, luta contra o dragão junto com outros anjos. O dragão também tem anjos do lado dele. Eles lutam. O dragão perde, ele é expulso, jogado na terra. E aí vem a identificação. O texto diz que esse dragão é a antiga serpente, aquela do começo, a serpente do Jardim do Éden. E ele também é chamado de Diabo e Satanás. Então, finalmente, há uma identificação clara. O dragão não é só um símbolo abstrato. Ele tem nome, tem história, está conectado com o começo de tudo. Mas a mulher, nada. O texto não diz o nome dela, não diz de onde ela veio, não conecta ela com nenhuma outra história específica. E isso é proposital ou é lacuna? Ninguém sabe. Repara no que acontece depois. O dragão é jogado na terra. Ele sabe que tem pouco tempo. E o texto diz que ele fica furioso. Ele vai atrás da mulher. Mas a mulher recebe asas, asas de uma grande águia. E ela voa para o deserto, para o lugar que foi preparado. Ela fica lá sendo sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Essa é uma expressão que aparece em outros textos apocalípticos antigos. Ninguém sabe se é literal ou simbólico. O dragão tenta destruir a mulher. Ele solta a água da boca como um rio. Ele quer que a mulher seja arrastada pela correnteza, mas a terra ajuda a mulher. A terra abre a boca e engole o rio. E o dragão fica ainda mais furioso. Ele desiste da mulher e vai fazer guerra contra o resto da descendência dela. Quem é essa descendência? O texto diz: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então a história não acaba no nascimento da criança. Ela continua. A perseguição continua. E agora envolve um grupo muito maior de pessoas. Acompanha comigo. O texto tem 3 momentos. Primeiro, o nascimento e a fuga. Segundo, a guerra no céu e a expulsão. Terceiro, a perseguição no deserto e o ataque à descendência. Parece uma sequência cronológica, mas talvez não seja. Alguns estudiosos antigos liam isso como se todos os eventos estivessem acontecendo ao mesmo tempo, só descritos de ângulos diferentes. Outros liam como se fosse uma linha do tempo literal. Nascimento do Messias, guerra espiritual, perseguição à igreja. Cada leitura muda completamente o significado, e não há consenso até hoje. Agora vamos para as interpretações. A primeira grande disputa é sobre a identidade da mulher. E aqui começam os problemas. Há pelo menos 3 interpretações principais que atravessaram os séculos. E cada uma tem evidências, cada uma tem defensores, e cada uma deixa perguntas sem resposta. A primeira interpretação é a mais antiga que a gente consegue rastrear em textos preservados. Ela diz que a mulher é Israel, o povo de Israel, a nação, a comunidade, não uma pessoa individual. Há alguns motivos fortes para pensar assim. Primeiro, no livro do Gênesis, há um sonho. José sonha com o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. O pai dele, Jacó, interpreta o sonho. Ele diz que o sol e a lua representam ele e a esposa. As estrelas representam os filhos, a família, as 12 tribos de Israel. Então, quando o Apocalipse descreve uma mulher com o sol, a lua e 12 estrelas, parece uma referência direta. A mulher seria Israel, e as estrelas seriam as 12 tribos. Isso faz sentido dentro do contexto judaico. Segundo, há vários textos nos profetas antigos que falam de Sião, de Jerusalém, como uma mulher em dores de parto, uma mulher esperando libertação. Isaías faz isso, Miqueias faz isso, Jeremias faz isso. É uma imagem recorrente. A cidade ou o povo personificados como uma mulher que está prestes a dar à luz algo novo. Libertação, esperança, restauração.
Se você lê o Apocalipse com essa tradição na cabeça, faz sentido ver a mulher como Israel dando à luz o Messias. A criança que vai reger as nações é Jesus, nascido de dentro do povo de Israel. E depois vem a perseguição. Israel sendo perseguido, espalhado, protegido no deserto. O deserto sempre foi lugar de provação e proteção na história judaica. O Êxodo, os 40 anos, o deserto não é punição, é refúgio. Essa interpretação dominou boa parte da tradição antiga. Escritores cristãos dos primeiros séculos liam assim. Mas então algo mudou. Com o tempo, especialmente dentro da tradição que viria a ser chamada de católica, a mulher começou a ser identificada com Maria, a mãe de Jesus. E aqui a coisa fica interessante. Por que essa mudança aconteceu? Parte da explicação está na devoção. Com o passar das gerações, Maria foi ganhando um lugar cada vez mais central na espiritualidade cristã. Ela era vista não só como mãe de Jesus, mas como figura de pureza, de obediência, de participação no plano divino. E o Apocalipse 12 tem uma mulher que dá à luz o Messias. Então começou a surgir a pergunta, essa mulher não seria Maria? Afinal, Maria literalmente deu à luz Jesus. Ela literalmente é a mãe da criança que vai reger as nações. A conexão parece óbvia, mas tem problemas. O texto diz que a mulher foge para o deserto. Maria fugiu para o deserto? Não nos relatos dos evangelhos. O texto diz que a mulher recebe asas de águia e voa. Maria voou? O texto diz que o dragão persegue a mulher e ataca a descendência dela. Quem é essa descendência se a mulher é Maria? Os cristãos em geral. Mas por que o texto falaria de Maria individualmente e depois mudaria para um grupo? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas a interpretação mariana cresceu. E com o tempo foi reforçada por documentos oficiais, por arte, por tradição litúrgica. Imagens de Maria vestida de sol, coroada de estrelas, pisando na serpente, se tornaram comuns. A iconografia barroca consolidou isso. Você vê quadros, esculturas, vitrais, todos conectando Maria com a mulher do Apocalipse. E em documentos teológicos posteriores, a identificação foi tratada como natural, quase inquestionável. Mas então veio a reforma. E os reformadores olharam para o texto e disseram não. Essa mulher não é Maria, não pode ser. A mulher representa a igreja, a comunidade dos fiéis, o povo de Deus ao longo de toda a história. João Calvino escreveu sobre isso. Outros reformadores também. Para eles, interpretar a mulher como Maria era um erro. Era colocar uma pessoa individual no lugar de um símbolo coletivo. A mulher, segundo essa leitura, é a igreja dando à luz Cristo? Não exatamente. A igreja preservando a mensagem de Cristo, a igreja sendo perseguida, a igreja no deserto, sustentada, protegida, mas constantemente ameaçada. E a descendência da mulher, todos os cristãos, todos aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Faz sentido? Faz. Resolve todos os problemas da interpretação mariana? Também não. Porque se a mulher é a igreja, como explicar que ela dá à luz a criança que é Cristo? A igreja não deu à luz Cristo. Cristo fundou a igreja, não o contrário. Então alguns disseram, não, a mulher é o povo de Deus no sentido mais amplo. Israel e a igreja juntos. A continuidade da promessa. Israel deu à luz o Messias. A igreja continua sendo perseguida. A mulher representa ambos. Continuidade histórica. Mas isso também tem problemas, porque o texto não deixa claro essa dupla identidade. Ele apresenta uma mulher, uma figura, e deixa em aberto quem ela é. Agora, presta atenção nesse detalhe. O texto em si, nos manuscritos gregos antigos, não mudou. Ele está lá, preservado da mesma forma em cópias feitas em regiões e épocas diferentes.
O papiro 47, que contém partes do Apocalipse e é de meados do terceiro século, tem o texto de forma consistente com manuscritos posteriores. O Codex Sinaiticus, do quarto século. O Codex Alexandrinus, do quinto. Todos concordam no texto: a mulher vestida de sol, o dragão, o nascimento, a fuga. Não há variações significativas nas palavras, mas as interpretações mudaram completamente ao longo do tempo. Isso significa que o texto é ambíguo de propósito? Ou significa que cada geração projetou nele o que queria ver? Ou significa que o texto contém camadas intencionais e todas as interpretações capturam parte da verdade? Há outro elemento que complica ainda mais: o gênero apocalíptico. O Apocalipse não é um texto comum. Ele pertence a uma tradição específica de literatura judaica e cristã primitiva. Textos apocalípticos usam símbolos, visões, números, imagens cósmicas. Eles falam de realidades espirituais usando linguagem terrena. E eles falam de realidades terrenas usando linguagem celestial. É uma mistura proposital. O livro de Daniel faz isso. O livro de Enoque faz isso. Textos encontrados em Qumran fazem isso. E o Apocalipse faz isso de forma ainda mais intensa. Então, quando o texto descreve uma mulher no céu, vestida de sol, isso é literal, é simbólico, é visão mística, é metáfora histórica, talvez seja tudo ao mesmo tempo. E talvez o autor quisesse exatamente isso. Deixar em aberto, permitir múltiplas leituras, porque o símbolo é mais poderoso que a definição. Repara como o texto funciona. Ele dá detalhes visuais muito específicos: 7 cabeças, 10 chifres, 1/3 das estrelas, 1260 dias. Números concretos, imagens concretas. Mas ele não explica nada. Ele não diz: a mulher representa isso, o dragão representa aquilo. Ele apresenta a cena e deixa o leitor processar. E isso é típico de literatura apocalíptica. Símbolos densos, camadas de significado, referências a outros textos antigos, tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Há algo mais que precisa ser considerado: o contexto histórico de quando o texto foi escrito. Não dá para saber a data exata, mas a maioria dos estudiosos coloca a escrita do Apocalipse em algum momento do final do primeiro século. Há quem argumente por datas um pouco anteriores, há quem argumente por datas um pouco posteriores. Mas o consenso geral aponta para um período de tensão. Comunidades cristãs espalhadas pela Ásia Menor, pressão externa, conflitos internos. O Apocalipse é endereçado a 7 igrejas específicas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, todas na região que hoje é a Turquia. E cada uma dessas igrejas recebe uma mensagem particular nos primeiros capítulos: elogios, críticas, avisos, promessas. E então vem a sequência de visões, selos, trombetas, taças, bestas, batalhas. E no meio de tudo isso, no capítulo 12, aparece essa mulher. Por que justo aí? Porque justamente nesse ponto da narrativa. Alguns sugerem que o capítulo 12 funciona como um interlúdio, uma pausa, uma explicação do que está realmente acontecendo por trás dos eventos descritos antes. A guerra não é só política, não é só perseguição terrena. Há uma dimensão espiritual, um conflito cósmico, e a mulher está no centro desse conflito. Ela dá à luz algo que muda tudo, e por isso é perseguida, não por acidente, não por estar no lugar errado, na hora errada, mas porque ela carrega algo que ameaça o dragão. Pensa na estrutura do texto. Primeiro, a mulher e o dragão. Segundo, a guerra no céu. Terceiro, a perseguição na terra. É como se o autor estivesse mostrando o mesmo conflito de 3 perspectivas: celestial, espiritual, histórica. E todas estão conectadas. O que acontece no céu afeta a terra. O que acontece na terra reflete o céu. E a mulher está em ambos os lugares. Ela aparece no céu.
Ela foge para a terra. Ela está tanto na dimensão espiritual quanto na dimensão física. Ou talvez ela represente algo que transcende essa divisão. Agora olha para o dragão. Ele é identificado de forma clara. Antiga serpente, diabo, Satanás. Não há ambiguidade na identidade dele. Por que então a mulher permanece sem identificação explícita? Seria falha do autor? Esquecimento? Ou seria intencional? Deixar o símbolo aberto para que cada comunidade, cada geração, cada leitor pudesse se reconhecer nele. Se a mulher é Israel, então o povo judeu pode se ver ali. Se a mulher é Maria, então a devoção mariana encontra fundamento. Se a mulher é a igreja, então cada cristão pode se reconhecer como parte da descendência perseguida. Todas essas leituras coexistem, e talvez o texto permita isso de propósito. Mas há uma tensão que nunca foi resolvida. Se você aceita todas as interpretações como válidas, o texto perde especificidade. Ele vira tudo e nada ao mesmo tempo. Se você escolhe uma interpretação e rejeita as outras, você tem que explicar por que o texto permite leituras tão diferentes. E nenhuma das explicações é totalmente satisfatória. Porque o texto está ali, preservado, repetido, copiado, mas nunca explicado pelo próprio autor. O Apocalipse não tem um capítulo final dizendo, agora vou explicar todos os símbolos. Ele termina com mais visões, mais promessas, mais avisos, e deixa o leitor com as imagens na cabeça. A mulher, o dragão, a criança, o deserto, a guerra, a perseguição. Então o que sabemos com certeza? Sabemos que o texto existe. Sabemos que ele foi preservado de forma consistente. Sabemos que comunidades cristãs primitivas liam esse texto e discutiam o significado. Sabemos que, ao longo dos séculos, surgiram interpretações diferentes, cada uma com argumentos, cada uma com tradição, cada uma com consequências teológicas. Sabemos que nenhuma dessas interpretações conseguiu eliminar as outras. E sabemos que até hoje, quando alguém lê o capítulo 12 do Apocalipse, a primeira pergunta que surge é: quem é essa mulher? E talvez a resposta mais honesta seja: depende de quem está lendo, e de quando está lendo, e do que está buscando no texto, porque o texto em si não mudou. As palavras continuam as mesmas, mas o significado continua em disputa. Tem uma coisa estranha no texto que a gente precisa olhar com mais atenção. O dragão. A maioria das pessoas foca na mulher. Quem ela é, o que ela representa, por que está sendo perseguida. Mas o dragão talvez seja mais complicado do que parece, porque o texto dá a ele vários nomes, várias identidades, e cada uma dessas identidades carrega uma história própria. A antiga serpente, o diabo, Satanás, o acusador dos irmãos, 4 nomes ou 4 funções, e a conexão entre eles não é tão óbvia quanto parece. Começa com a descrição física: grande dragão vermelho, 7 cabeças, 10 chifres, 7 coroas sobre as cabeças. Isso não é descrição aleatória. Cada número tem peso. 7 aparece constantemente em textos apocalípticos. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. 7 é número de completude, de totalidade. 10 também. 10 chifres. Em outros textos proféticos, chifres representam poder, autoridade, reinos. Então a imagem é de poder total, controle total, autoridade total, mas fragmentada, 7 cabeças, não uma. Então há multiplicidade, há divisão dentro da unidade. E as coroas estão só sobre as cabeças, não sobre os chifres. Alguns manuscritos mais tardios têm anotações tentando explicar isso, mas o texto original não explica. E tem o vermelho. A cor importa. Em textos apocalípticos, cores sempre importam. Vermelho pode ser sangue, pode ser guerra, pode ser destruição, mas também pode ser império. Roma era associada à cor vermelha em alguns registros antigos.
Os soldados romanos usavam mantos vermelhos. As insígnias eram vermelhas. Então, quando comunidades cristãs no final do primeiro século liam sobre um grande dragão vermelho com múltiplos centros de poder, será que elas pensavam só em algo espiritual? Ou será que viam também uma referência velada ao império que as cercava? Não dá para ter certeza, mas a possibilidade existe. Agora vem a identificação. O texto diz claramente: esse dragão é a antiga serpente, aquela chamada Diabo e Satanás. Primeira coisa, antiga serpente. Isso conecta com o Gênesis, a serpente no jardim, a tentação, a queda. Mas repara numa coisa interessante. No Gênesis, a serpente não tem nome. Ela é só serpente, astuta, enganadora. Mas em nenhum momento o texto do Gênesis chama a serpente de Satanás. Essa conexão foi feita depois, em textos posteriores, em interpretações, em tradições orais que foram sendo preservadas e eventualmente escritas. Então o Apocalipse está fazendo uma conexão retroativa. Está dizendo, aquela serpente lá do começo era esse dragão aqui. Sempre foi. E tem a palavra Satanás. Em hebraico, Satã significa adversário, opositor, acusador. É uma função antes de ser um nome. No livro de Jó, há uma figura chamada de Ha-Satã, o Satã. Ele aparece diante de Deus junto com os filhos de Deus. Ele questiona a integridade de Jó. Ele acusa, ele testa. Mas naquele contexto, ele não é necessariamente maligno por natureza. Ele exerce uma função. É como um promotor, e Deus permite que ele haja. Mas com o tempo, em textos escritos entre o período do Antigo e do Novo Testamento, textos que não entraram no cânon oficial, mas que circulavam amplamente, a figura de Satanás foi se transformando. Deixou de ser só acusador e virou rebelde. Virou inimigo ativo, virou líder de anjos caídos. E o Apocalipse assume essa tradição já desenvolvida. O texto diz que houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e seus anjos lutaram de volta, mas não prevaleceram. E não havia mais lugar para eles no céu. Então foram expulsos. O grande dragão foi lançado para a terra, e seus anjos com ele. E aí vem uma declaração. Uma voz alta no céu proclama: agora veio a salvação, o poder, o reino de Deus e a autoridade do Cristo. Porque foi expulso o acusador dos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante de Deus. Pensa nisso, acusador dia e noite. Isso sugere uma atividade constante, sistemática. Não é ataque ocasional, é trabalho permanente e acontece diante de Deus. Então a imagem é de um tribunal. Há acusação, há defesa, há julgamento. E o acusador foi expulso. Por quê? O texto diz: porque eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho deles. E eles não amaram a própria vida até a morte. Então há uma vitória. Mas ela não é por força militar. É por testemunho, por fidelidade, por disposição de morrer. Isso é estranho, é uma guerra espiritual, mas as armas são diferentes. Agora tem um detalhe nos manuscritos que poucos repararam. Em algumas cópias gregas antigas, há uma pequena variação na ordem das palavras quando o texto descreve a expulsão do dragão. A maioria dos manuscritos diz: ele foi lançado na terra e seus anjos com ele. Mas há pelo menos 2 cópias, preservadas em regiões diferentes, que invertem ligeiramente. Seus anjos foram lançados e ele com eles. A diferença é sutil, mas muda a ênfase. Em uma versão, o dragão é o principal e os anjos seguem. Na outra, há uma queda coletiva e o dragão está incluído nela. Estudiosos discutem se isso é erro de cópia ou variação intencional. Não há consenso, mas mostra como até pequenos detalhes no texto podiam ser copiados de formas ligeiramente diferentes. E depois da expulsão, o texto diz que há alegria no céu, mas ai da terra e do mar. Porque o diabo desceu para vocês
com grande ira. Ele sabe que tem pouco tempo. Pouco tempo para quê? O texto não explica. Pouco tempo até o fim. Pouco tempo até ser derrotado completamente. Pouco tempo até algo específico acontecer. Fica em aberto. Mas a sensação é de urgência, de desespero. O dragão sabe que vai perder. Então ele intensifica o ataque. E aí vem a perseguição à mulher. O dragão foi lançado na terra. Ele viu a mulher que tinha dado à luz o filho e perseguiu a mulher. Mas a mulher recebeu 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao lugar dela. Lugar preparado, onde ela é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, longe da face da serpente. Repara nas mudanças de vocabulário. Primeiro é dragão, depois vira serpente de novo. É a mesma criatura, mas o texto alterna. Dragão quando fala do poder, da guerra, da expulsão. Serpente quando fala da perseguição terrena, do engano, da continuidade com a história do Éden. E tem a expressão, um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso aparece no livro de Daniel. Lá se refere a um período de perseguição, 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias. Todas essas expressões aparecem no Apocalipse em momentos diferentes. Elas parecem se referir ao mesmo período. Mas por que o texto usa várias formas de dizer a mesma coisa? Talvez para conectar com diferentes tradições, talvez para criar um senso de padrão, talvez para deixar a interpretação aberta, porque 3 anos e meio é metade de 7, e 7 é completude, então é tempo incompleto, tempo limitado, tempo que vai acabar. O dragão tenta destruir a mulher, ele lança água da boca como um rio. Ele quer arrastar a mulher, mas a terra ajuda. A terra abre a boca e engole o rio. Isso ecoa outra história antiga. Quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, o mar engoliu o exército que os perseguia. Quando Corá se rebelou contra Moisés no deserto, a terra abriu e engoliu os rebeldes. Então há uma tradição de elementos naturais intervindo em momentos de crise. E aqui acontece de novo. A mulher está sendo atacada, a terra intervém, e o ataque falha. Mas o dragão não desiste. Ele fica irado com a mulher e vai fazer guerra contra o resto da descendência dela, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então o conflito se amplia. Não é mais só sobre a mulher, não é mais só sobre a criança que nasceu. Agora envolve um grupo muito maior. E esse grupo está identificado de forma específica. Eles guardam mandamentos. Eles têm testemunho. São características ativas. Não é algo passivo. É escolha, é postura. E por isso se tornam alvo. Agora vamos para algo que raramente é mencionado. O capítulo 12 termina assim: E o dragão parou sobre a areia do mar. Em algumas traduções diz, e ele parou sobre a areia do mar. Mas em outras diz, e eu parei sobre a areia do mar. A diferença está em uma única letra no grego, e os manuscritos divergem. Algumas cópias têm uma forma, outras cópias têm outra. Se for ele parou, o dragão está esperando algo, está se posicionando. Se for eu parei, é João, o autor da visão, que está se posicionando para ver o que vem em seguida. E o que vem em seguida? O capítulo 13, onde surge uma besta do mar. Então a posição importa. Quem está parado na areia? O observador ou o dragão? E dependendo da resposta, a conexão entre os capítulos muda. Tem outro elemento que precisa ser considerado: a guerra no céu. Miguel lutando contra o dragão. Miguel é mencionado em poucos lugares nas Escrituras. No livro de Daniel, ele é descrito como um dos principais príncipes, um protetor do povo de Israel. No livro de Judas, há uma referência breve a Miguel disputando com o diabo sobre o corpo de Moisés. E aqui no Apocalipse, ele lidera a guerra contra o dragão. Mas o texto não diz que Miguel derrotou o dragão sozinho. Diz que Miguel e seus anjos lutaram.
E diz que eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então a vitória não é de Miguel, é do Cordeiro. Miguel é instrumento, executor. Mas a causa da vitória está em outro lugar. E tem uma pergunta que quase ninguém faz. Se o dragão foi expulso do céu nesse momento, quando ele estava lá antes, o texto não diz. Simplesmente apresenta a expulsão como evento. Mas em outras tradições antigas, preservadas em textos que circulavam entre comunidades judaicas e cristãs primitivas, há histórias de uma rebelião original, de anjos que se voltaram contra Deus, de uma queda primordial. O livro de Enoque, por exemplo, que não está no cânon oficial, mas era amplamente lido, fala de anjos caídos, de Azazel, de Semiasa, de seres celestiais que desceram à terra e causaram corrupção. Essas tradições estavam no ar. E o Apocalipse parece assumir que o leitor já conhece pelo menos parte delas, porque não explica, só apresenta. Então, o que o texto está realmente dizendo sobre o dragão? Está dizendo que ele é real? Está dizendo que ele é símbolo? Está dizendo ambos? A descrição é visual. 7 cabeças, 10 chifres, vermelho, concreto. Mas, ao mesmo tempo, o texto conecta essa figura com tradições antigas, com nomes múltiplos, com funções espirituais. Acusador, enganador, adversário. Então, talvez o texto esteja operando em 2 camadas ao mesmo tempo. Há um inimigo espiritual real, e há poderes terrenos que manifestam essa mesma oposição. O dragão é ambos. Ou melhor, o dragão representa a fonte, e há manifestações terrenas dessa fonte. E isso leva de volta à mulher. Se o dragão persegue a mulher, e se o dragão representa a oposição radical ao plano divino, então a mulher representa algo que está no centro desse plano. Por isso ela não pode ser definida de forma simples. Ela carrega múltiplas dimensões. Israel, de onde veio o Messias. Maria, que literalmente deu à luz. A igreja, que continua testemunhando. Todas essas dimensões estão sob ataque, e todas essas dimensões são preservadas. O deserto não é derrota, é proteção, é sustento, é continuidade. Repara como o texto entrelaça eventos celestiais e eventos terrenos. A guerra acontece no céu, mas a expulsão afeta a terra. A mulher aparece no céu, mas foge para o deserto na terra. A criança nasce de uma mulher, mas é arrebatada para o trono de Deus. Não há separação clara entre as dimensões. Elas se sobrepõem, se interpenetram. E isso é proposital, porque o conflito não é só espiritual. E não é só político, é ambos, é total. E tem a descendência, aqueles contra quem o dragão vai fazer guerra. O texto os identifica, eles guardam os mandamentos de Deus, eles têm o testemunho de Jesus. Então há critérios, não é todo mundo, não é um grupo vago, são aqueles que ativamente mantêm postura específica e por isso se tornam alvo. A perseguição não é aleatória, é direcionada. É intencional e é descrita como guerra, não como inconveniência, não como dificuldade, guerra. Então, quando você junta tudo, o que emerge? Uma narrativa de conflito cósmico que tem consequências históricas reais, um inimigo identificado de múltiplas formas, uma mulher preservada mas perseguida, uma descendência sob ataque permanente e uma vitória já declarada, mas ainda não completamente realizada na terra. É essa tensão que o texto sustenta. A guerra já foi vencida no céu, o acusador já foi expulso, mas na terra a perseguição continua, por um tempo, por tempos, por metade de um tempo. E talvez o mais perturbador seja isso. O texto não promete fim imediato da perseguição, promete proteção, sustento, vitória final, mas reconhece que a descendência vai ser atacada, que vai haver guerra, que o dragão, sabendo que tem pouco tempo, vai intensificar a ira. É uma mensagem realista, não nega o sofrimento, mas coloca o sofrimento dentro de um quadro maior, dentro de um conflito que começou antes e vai terminar depois.
E isso muda completamente como se lê a própria situação presente. As comunidades que receberam o Apocalipse estavam sob pressão. Algumas enfrentavam perseguição ativa, outras enfrentavam sedução cultural, outras enfrentavam divisões internas. E o texto diz: isso não é acidente, você está no meio de uma guerra que tem dimensão espiritual. E você não está sozinho. Há uma mulher sendo preservada. Há uma criança que já venceu. Há Miguel e seus anjos. Há o sangue do Cordeiro. E há uma descendência que mantém testemunho mesmo sob ataque. Você faz parte dessa descendência e por isso é alvo. Mas por isso também é protegido. E o dragão sabe que vai perder. Por isso está irado, por isso está desesperado, por isso intensifica o ataque, mas o tempo dele é limitado, já foi decretado, já foi revelado, e a narrativa continua. Há um documento preservado de um período muito antigo, uma carta, não está completa. Partes foram perdidas, mas o que sobrou é interessante. A carta foi escrita por alguém chamado Vitorino de Petóvio. Ele viveu em algum momento do 3º século e escreveu um comentário sobre o Apocalipse. Um dos primeiros que sobreviveram. Nesse comentário, quando chega no capítulo 12, Vitorino faz algo específico. Ele diz que a mulher é a igreja antiga, a igreja dos patriarcas, dos profetas, dos santos, e que ela dá à luz Cristo. Mas depois ele adiciona algo curioso. Ele diz que a mulher também é a igreja presente, que continua gerando filhos espirituais diariamente. Então, para ele, a mulher tem dupla identidade temporal. Passado e presente, ao mesmo tempo, e ele não vê problema nisso. Para ele, o símbolo contém ambos, mas Vitorino morreu como mártir. Existe registro disso. Ele foi executado durante uma das ondas de perseguição. E quando você lê o comentário dele sabendo disso, certas coisas ganham peso. Quando ele fala da perseguição à mulher, quando fala do dragão atacando a descendência, ele não está falando de algo abstrato. Ele está falando da realidade dele, das pessoas ao redor dele, das comunidades que conhecia. O texto não era teórico, era espelho. Agora pula alguns séculos. Há outro documento, um comentário feito por alguém chamado Ticônio. Ele viveu no norte da África, em algum momento do final do 4º século. Ticônio tinha uma leitura completamente diferente. Para ele, a mulher representava uma realidade dupla, igreja verdadeira e igreja falsa, misturadas. E o conflito não era só externo, era interno também. Ele lia o Apocalipse como descrição de uma batalha dentro da própria comunidade cristã, entre aqueles que mantinham fidelidade e aqueles que cediam, entre testemunho autêntico e acomodação. E o dragão atacava de fora, mas também trabalhava de dentro, através de falsas doutrinas, através de líderes corruptos, através de divisões. Ticônio não estava inventando, ele estava lidando com cismas reais. A controvérsia donatista dividiu comunidades inteiras no norte da África. Havia disputa sobre quem eram os verdadeiros cristãos, quem tinha autoridade, quem tinha preservado a pureza da fé. E Ticônio via o Apocalipse falando diretamente sobre isso. A mulher no deserto era a comunidade verdadeira, preservada em meio ao caos. A descendência perseguida eram aqueles que não cederam, mesmo sob pressão política e eclesial. E aqui começa a ficar visível um padrão. Cada geração que leu o Apocalipse 12 viu sua própria situação refletida no texto, não porque o texto mudou, mas porque as circunstâncias eram sempre diferentes, e o texto tinha abertura simbólica suficiente para falar a todas elas. Pula mais alguns séculos. Há registros de debates intensos sobre o Apocalipse durante o período medieval. E algo interessante acontece. A identificação da mulher com Maria se torna cada vez mais forte. Não foi decisão de uma pessoa, foi processo gradual. Sermões, devoção popular,
arte, liturgia, tudo se reforçando, e em algum momento, para muitas comunidades, a conexão já estava tão estabelecida que questioná-la parecia estranho. A mulher vestida de sol era Maria. Óbvio, natural, inquestionável. Mas tem documentos que mostram resistência. Não todo mundo aceitava essa leitura facilmente. Há tratados preservados onde teólogos medievais argumentam sobre o sentido do texto. Alguns defendem a interpretação coletiva. A mulher é Israel e a igreja. Não pode ser reduzida a uma pessoa só. Outros defendem que há camadas, Maria individualmente, mas também algo maior que ela representa. E alguns simplesmente dizem, é Maria, ponto final. E cada lado tinha argumentos. Cada lado citava autoridades antigas. Cada lado se via como guardião da interpretação correta. E então vem a reforma, e aí tudo explode. Porque os reformadores olharam para a tradição mariana que tinha se desenvolvido e disseram, isso é problema, isso desviou do texto, isso colocou devoção humana no lugar da mensagem central. E eles voltaram ao argumento, a mulher não pode ser Maria porque o texto fala de perseguição, de fuga, de descendência atacada. Maria não fugiu para o deserto. Maria não teve descendência múltipla sendo perseguida pelo dragão. Então, a leitura mariana não fecha. Tem que ser símbolo coletivo. Mas aqui fica interessante. Os reformadores não estavam só fazendo exegese neutra. Eles estavam em conflito direto com Roma. E quando eles diziam que a mulher representava a igreja verdadeira perseguida, eles estavam dizendo, nós somos essa igreja. Nós somos a descendência sendo atacada. E o dragão, trabalhando através das instituições que nos perseguem. Então o texto virou arma, virou validação, virou identidade. E o lado católico respondeu. Documentos oficiais reafirmaram a interpretação mariana. A arte barroca encheu igrejas com imagens de Maria coroada de estrelas. Sermões conectaram o Apocalipse 12 com doutrinas marianas. Não era só interpretação bíblica, era afirmação de identidade teológica. Era defesa de tradição. Era guerra simbólica sendo travada através de um texto antigo. E o texto continuava o mesmo. Preservado em manuscritos, copiado, traduzido, mas cada lado lia e via coisas diferentes. Não porque o texto fosse vago, mas porque o texto tinha densidade simbólica que permitia múltiplas entradas. E cada grupo entrava pelo ponto que fazia sentido para sua própria experiência. Agora tem um silêncio estranho que precisa ser notado. Há muito pouco material preservado de comunidades cristãs orientais antigas comentando o Apocalipse. A tradição ortodoxa, que se desenvolveu em grego, mesma língua do texto original, não produziu tantos comentários detalhados sobre o Apocalipse quanto a tradição ocidental. Por quê? Há várias teorias. Uma delas é litúrgica. O Apocalipse não foi incluído na leitura litúrgica regular em muitas igrejas orientais. Então não era texto que as pessoas ouviam constantemente. Não era texto que precisava ser explicado todo ano em sermões. Então não gerou a mesma quantidade de comentários. Mas os comentários, o que existem, são fascinantes. Há um texto atribuído a Andrés de Cesareia, de algum momento em torno do 6º século. Ele comenta o Apocalipse, e quando chega no capítulo 12, ele faz algo particular. Ele diz que a mulher pode ser vista de 3 formas. Como a igreja dos hebreus, que gerou Cristo segundo a carne. Como a igreja dos gentios, que gera Cristo nos corações dos crentes. E como a Theotokos, a portadora de Deus, Maria. 3 leituras, não excludentes, coexistindo. Para Andrés, não era necessário escolher uma e rejeitar as outras. O símbolo comportava todas, e isso levanta uma questão. Quando no Ocidente as interpretações se tornaram excludentes? Quando deixou de ser possível dizer, a mulher é isto e também aquilo? Quando virou,
A mulher é isto ou aquilo. Parece ter sido processo gradual, conforme as divisões teológicas se aprofundavam, conforme os lados se definiam mais rigidamente, as interpretações também endureceram. Flexibilidade simbólica virou problema. Ambiguidade virou fraqueza. Era necessário fixar o sentido, controlar a leitura, estabelecer ortodoxia, mas tem vozes discordantes preservadas. Há manuscritos com anotações marginais feitas por leitores individuais, não teólogos oficiais, não comentaristas famosos, só pessoas comuns que leram o texto e escreveram o que pensaram, e nessas margens você encontra interpretações que não se encaixam perfeitamente em nenhuma das tradições estabelecidas. Alguém escreveu ao lado do texto: a mulher é cada alma que busca Cristo. Outro escreveu: isto aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Outro escreveu simplesmente: mistério. Essas notas foram preservadas porque estavam em manuscritos que sobreviveram. Mas quantas outras se perderam? Quantas leituras pessoais, comunitárias, regionais, simplesmente desapareceram porque os manuscritos que as continham se deterioraram? E tem outro elemento raramente mencionado. O Apocalipse foi traduzido para várias línguas antigas: latim, siríaco, copta, etíope, armênio. E traduções não são neutras. Tradutor faz escolhas, e essas escolhas podem influenciar a interpretação. A palavra grega para mulher, gine, é direta. Mas quando você traduz para outro idioma, pode usar palavra que carrega conotações específicas, pode usar termo que enfatiza maternidade, ou termo que enfatiza nobreza, ou termo neutro, e dependendo da escolha, leitores na língua de chegada vão ter percepções ligeiramente diferentes. Há um exemplo concreto disso. Em algumas versões siríacas antigas, a mulher é chamada com termo que também pode significar esposa. Em outras, com termo que enfatiza mãe. Ambos são traduções válidas do grego, mas criam nuances. Se você lê esposa vestida de sol, você pode pensar em relação conjugal, igreja como noiva. Se você lê mãe vestida de sol, você pensa em geração. Israel gerando o Messias, Maria gerando Jesus, igreja gerando cristãos. Pequenas diferenças nas palavras, grandes diferenças na imagem mental. Agora vem algo perturbador. Há registros de que alguns grupos, considerados heréticos pelas tradições principais, também liam o Apocalipse e viam coisas completamente diferentes. Há fragmentos preservados de textos gnósticos que mencionam a mulher do Apocalipse, e para eles a mulher representava Sofia, sabedoria divina, aspecto feminino da divindade, caída, redimida, em conflito com o demiurgo, o Criador imperfeito. É leitura totalmente diferente, usa o mesmo texto base, chega em lugares completamente outros e foi suprimida, não entrou na tradição oficial. Foi marcada como erro, como desvio, como perigo, mas existiu, foi lida, foi ensinada e deixou rastros. A pergunta incômoda é: quantas outras leituras foram suprimidas? Não porque eram necessariamente erradas, mas porque não se encaixavam no que as autoridades estabelecidas queriam que o texto dissesse. Há documentos de concílios antigos discutindo quais livros deveriam ser considerados escritura, e há documentos posteriores discutindo como esses livros deveriam ser interpretados. Controle do texto, controle do sentido, controle da comunidade, através do controle da leitura. Mas o texto é resistente, ele não se deixa controlar completamente. Mesmo com toda a tradição, toda a autoridade, todas as interpretações oficiais, o texto continua gerando leituras novas. No período moderno, com métodos histórico-críticos, estudiosos começaram a perguntar: o que o autor original quis dizer? Não o que a tradição diz, não o que a igreja ensina.
O que o autor, escrevendo no final do primeiro século, em contexto específico, para comunidades específicas, estava tentando comunicar, e aí surgem leituras que focam no contexto histórico: Roma, império, perseguição, culto imperial, pressão econômica sobre cristãos, que não participavam dos sistemas de comércio ligados a templos pagãos. E o Apocalipse vira texto de resistência. A mulher é a comunidade fiel. O dragão é o sistema imperial. A guerra no céu é conflito espiritual, que se manifesta em realidade política. Essa leitura tem força, tem evidências, mas também tem limites. Porque se você reduz o texto só a contexto histórico do primeiro século, você perde as camadas de simbolismo que conectam com tradições mais antigas. Você perde a riqueza intertextual. Então hoje há múltiplas escolas de interpretação coexistindo. Há leituras históricas, há leituras teológicas tradicionais, há leituras literárias que analisam o texto como literatura apocalíptica, sem necessariamente afirmar verdade teológica. Há leituras de libertação que veem na mulher perseguida símbolo de comunidades oprimidas em qualquer época. Há leituras feministas que questionam por que a mulher é sempre interpretada através de categorias masculinas. É Israel, é Maria, é Igreja. Mas e se a mulher for simplesmente mulher? Figura feminina poderosa, criativa, perseguida, preservada. O que isso diz? E todas essas leituras existem porque o texto permite, não porque o texto é vago, mas porque o texto opera em múltiplas camadas. Ele conecta com o Gênesis, com os profetas, com a história de Israel, com a experiência cristã primitiva, com a apocalíptica judaica, com expectativas messiânicas, tudo ao mesmo tempo. E cada leitor, cada comunidade, cada época pega as conexões que fazem sentido para a sua situação. Tem um último elemento que precisa ser considerado. O texto fala de descendência, aqueles contra quem o dragão faz guerra. E ao longo da história, inúmeros grupos se identificaram como essa descendência. Cristãos perseguidos no Império Romano, comunidades monásticas no deserto, movimentos de reforma, igrejas minoritárias, grupos dissidentes, comunidades sob regimes opressivos. Todos leram o texto e disseram: isso é sobre nós, estamos sendo atacados, mas estamos sendo preservados. E o dragão tem pouco tempo. Essa identificação com o texto não é abstrata. Ela gera coragem, gera resistência, gera senso de propósito. Se você acredita que está no meio de conflito cósmico descrito em visão antiga, se você acredita que sua perseguição não é acidente, mas parte de padrão que atravessa séculos, se você acredita que o inimigo já foi derrotado no céu e está apenas lutando desesperadamente na terra, isso muda como você enfrenta a sua situação. Não elimina o sofrimento, mas coloca o sofrimento dentro de narrativa maior. E talvez seja isso que mantém o texto vivo. Não é só antiguidade, não é só estar na Bíblia, é capacidade de falar as situações diferentes sem perder especificidade. É densidade simbólica, que comporta camadas sem virar vazio. É conexão entre dimensão espiritual e realidade histórica, sem reduzir uma à outra. O capítulo 12 do Apocalipse não é texto resolvido, não é texto sobre o qual há consenso. É texto em disputa, sempre foi. Desde as primeiras cópias, com anotações marginais contraditórias, até debates acadêmicos contemporâneos. E talvez a disputa seja parte do significado. Porque o próprio texto descreve guerra, conflito, perseguição, resistência, e a história de sua interpretação replica esse padrão. Leituras em conflito, tradições em tensão, autoridades tentando fixar sentido, vozes marginais insistindo em outras possibilidades. E no meio de tudo isso, o texto permanece. A mulher vestida de sol, o dragão vermelho, a criança arrebatada, a fuga para o deserto, a guerra no céu,
a perseguição na terra, a descendência sob ataque, preservado em manuscritos antigos, repetido em línguas múltiplas, lido por gerações incontáveis e ainda capaz de gerar pergunta: quem é essa mulher? Por que ela está sendo perseguida? E o que isso significa para hoje? Talvez a resposta mais honesta continue sendo: depende. Depende de quem você pergunta, depende de quando você pergunta, depende de qual tradição você vem, depende de qual experiência você vive, porque o texto não fecha, ele abre e continua abrindo.